Olá, irmãos, tudo bem? Então paramos lá no 12:55. Vamos continuar lendo. Os sinais dos tempos. E dizia também a multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: Lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: Haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? E por que não julgueis também por vós mesmos o que é justo? Que o povo naquela época, tanto hoje, só quer as coisas materiais, né? Não querem saber das coisas espirituais. Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura livrar-se dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro centil. Essa parte é espiritual, né? Você vai fazer as coisas erradas e você vai para o umbral. De lá você não vai sair enquanto você não pagar tudo que você deve. Irmão e irmã, e eu também. Todos nós. A mortandade dos galileus e a queda da torre em Siloé. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os seus sacrifícios. Então matava junto, né? E respondendo Jesus disse-lhe: Cuidais vós que desses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, porque por terem padecido tais coisas, eles achavam que eram pecadores, né? Não vos digo antes, se vós não arrependerdes todos de igual modo perecereis. Então, para todo mundo chegará, né, a dificuldade, a desgraça, se você continuar fazendo as coisas más, né? E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitavam em Jerusalém? Não vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecerão. Então todo mundo perecerá se não se arrepender. Alguma coisa vai acontecer, sempre acontece, né? A justiça do universo, a justiça do mundo espiritual é certa, irmãos, é certa. A parábola da figueira estéril. E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não a acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Corta, porque ocupa a terra inutilmente? Fazendo uma pergunta. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não der, pois a mandarás cortar. Então, se você não der fruto, não fazer as coisas certas, não se arrepender, mas na hora que você morrer, você vai ser transmigrado desse planeta, não vai ficar mais nesse planeta. É a justiça, porque o mundo está sendo, a Terra está sendo elevado para um planeta de provas e expiações para um planeta regenerado. Quem não conseguir, irmãos, melhorar, fazer a reforma íntima, vai ser transmigrado. Então vai ser cortado e vai ser lançado fora. Porque antigamente os bons eram retirados, agora os ruins vão ser retirados e os bons ficarão. Cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si mesmo a si. E disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E, tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar.
Neste, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Eles não queriam que fizesse nada no sábado, né? Porque eles não fazem nada no sábado. Respondeu-lhes, porém, Jesus respondeu, porém, o Senhor, e disse, hipócrita, no sábado não depende da o sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber, então, da comida e água, né? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão. Então tá aí Jesus falando que também no sábado é lícito curar e fazer as coisas de Deus, né? E a qual há 18 anos Satanás tinha presa. E dizendo isso, ele isto. E Satanás, essas coisas não existiam na palavra, né? Lá do hebraico, né? Assim, foi colocado por quem traduziu, né? Então não sabemos se queria dizer isso verdadeiramente, né? Mas a pessoa que colocou, que traduziu, colocou isso aí, que diz que era para ser Satanás, mas Satanás não existia na língua do hebraico. E tinha presa. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então Jesus, muita coisa que está na Bíblia, coisas assim espantosas, né, foi colocado pelo homem. Jesus estava numa corpo de carne, no esquecimento, né? Ele tinha as mesmas dificuldades que nós. Parábola do grão de mostarda e do fermento. E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando lançou na sua horta, e cresceu e fez grande árvore, e em seus ramos se aninhavam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomando escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. O reino de Deus é formado assim. Deus, Deus sempre está criando, Deus sempre está fazendo, né? Sempre há lugares para os espíritos criados por Deus, e todo lugar no universo está cheio de vida. Todo lugar no universo, nesse universo, nos universos paralelos, nos mundos paralelos, tudo está cheio de vida. A porta estreita. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam. E ele lhes respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Tanto naquele tempo como no tempo de hoje, né? Todo mundo que praticar iniquidade vai ser as coisas ruins, não fazer a reforma íntima. Não vai entrar no reino dos céus. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Então vai ver todo mundo lá e vós fora, né? E virão do Oriente, e do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Eis que derradeiros há que serão os primeiros, e os primeiros que serão os derradeiros, né? Os primeiros serão os últimos são os primeiros. Por causa das coisas erradas que faz, né? Às vezes você fazia as coisas certas e parou de fazer, então vai demorar um pouco mais de entrar no reino dos céus. Aqueles que vieram depois, começaram a fazer as coisas certas, entrarão primeiro. Ficarás no umbral, no inferno, e ficarás depurando o seu espírito.
e vindo que convidou a ti, e a ti a ele te diga, dá o lugar a este, então, com vergonha. Então será muitas vezes pedido para você sair, né? Aqueles que acham que estão fazendo as coisas de Deus, né? Mas quando fores convidados, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que tiverem. Então aqueles que querem fazer a vontade de Deus, essas coisas, sejam humildes, sejam simples, sirvam, né? Não sejam, querendo ser servidos. Mas tem muito padre, pastor, dirigente espírita e de outros que querem ser servidos, porque se acham os reis da congada preta, né? Esses aí vão ser os derradeiros no reino de Deus. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A si mesmo se humilhar, não é se os outros se humilhar você mesmo se humilhar, você ajudar, lavar os pés, fazer as coisas simples, né? Você se humilhar, você ajudar, você fazer, você falar, você ser o último, ser o primeiro a ajudar e ser o primeiro a fazer a comida e o último a comer, ser o primeiro a dar a ajuda e ser o último a receber. Daí sim você estará no caminho certo. E dizia também ao que tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu o recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Ressurreição dos justos, essa parte ressurreição entenda assim como reencarnação dos justos. Ressurreição não existe, irmãos. Tá bom? Dá para nós ler mais essa aqui. Parábola da grande ceia. Eu vindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado ao que comer pão no reino de Deus. Porém ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou seus servos dizer aos convidados, vinde, que já está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, que eles não queriam vir. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. Quer dizer que você não precisa ir. E outro disse, comprei 5 juntas depois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, casei, portanto não posso ir. E voltando aqueles servos anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Então Jesus veio, fez tanta coisa boa, os principais, os sacerdotes não quiseram, né? Os reis não quiseram, largaram isso, e Jesus e as coisas vieram para os pobres, para os mancos, para os coxos, aqueles que eram humilhados, aqueles que não tinham estudo, que não tinham poder, não tinham riqueza. E todos esses entraram no reino dos céus, e os grandes ficaram para trás, foram para o umbral e passaram lá anos, depurando o seu espírito pelas maldades que fizeram e que fazem. 14. Acho que dá para terminar essa parábola. A parábola acerca da providência. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Porque você tem que fazer jejum, né, irmão? Fazer jejum é se limpar, não ser prostituto, não beber, não se drogar, fazer essa limpeza, né?
Então, muitas vezes, para fazer isso, você tem que deixar. Por exemplo, você não quer comer carne, mas tua família come carne, de repente tem que sair de casa porque você não vai ser aceito se você não comer carne. Então, é por aí, mais ou menos. É fazer a reforma íntima, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ter o próximo a ti mesmo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Cada um, Jesus trouxe a luz do mundo, né? Que é a cruz. São os 4 evangelhos. Você lê os 4 evangelhos e cumpra que essa é a cruz que Jesus trouxe. A luz, o conhecimento. E qualquer que não levar, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não há podendo acabar, todos os que o virem comecem a escarnecer de você. Quer dizer, faça as coisas certas, né? Ou você já é um servo de Deus, começa a fazer as coisas certas e de repente não quer saber mais. Então eles começam a escarnecer de você. Então, a hora que você começar nas coisas de Deus, continua, não para. Dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre os com 10.000, pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, para ser queimado. Lança-o fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se você faz as coisas certas, irmãos, continua fazendo, não para, porque a hora que você parar, você vai ser lançado fora. Lançado fora, sim, né? Não tem como você lançar fora, mas o teu espírito vai se degenerar, você vai sair para o umbral, para o inferno, vai servir os que lá estão, vai sofrer, vai ser pego novamente, vai encarnar, vai sofrer novamente, até você melhorar, até você tomar condição, até você voltar ao que você perdeu, pode passar várias encarnações, né, irmãos? Mas tá bom, espero que os irmãos tenham entendido até aqui. Deus abençoe, a paz de Deus, irmãos.